Era uma rua comum, silenciosa, daquelas onde quase todo mundo se conhece pelo nome, ou pelo menos pelo rosto. Casas simples, algumas antigas, outras reformadas com o tempo. Nada de especial, nada que chamasse a atenção. Mas em uma dessas casas morava um homem chamado Augusto. Augusto não era exatamente o tipo de vizinho que participa de tudo. Ele não aparecia em festas da rua, não ficava conversando na calçada. Na verdade, quase ninguém sabia muito sobre ele. O que todos sabiam era apenas o básico. Ele morava sozinho. Saía cedo pela manhã, voltava no final da tarde e passava a maior parte do tempo dentro de casa. Durante anos, isso nunca foi um problema. Até que algo estranho começou a acontecer. Algo que ninguém naquela rua conseguia explicar. Tudo começou com o carteiro. O carteiro daquela região já trabalhava ali havia muito tempo. Ele conhecia praticamente todos os moradores. Sabia quem tinha se mudado, sabia quem tinha viajado, sabia até quem recebia mais encomendas do que cartas. Mas um dia ele percebeu algo diferente. Uma carta, endereçada para Augusto. Isso não era estranho por si só. O estranho era quem havia enviado. No campo do remetente havia apenas um nome que o carteiro reconheceu imediatamente, porque aquele nome pertencia a alguém que já havia morrido. No começo ele pensou que fosse apenas coincidência. Talvez alguém com o mesmo nome, talvez uma brincadeira, talvez até um erro. Então ele fez o que sempre fazia. Colocou a carta na caixa de correio de Augusto e seguiu o trabalho. Mas na semana seguinte, outra carta chegou. Mesmo remetente, mesmo nome. E dessa vez o carteiro teve certeza, porque aquele nome era de um antigo morador da própria rua, um homem chamado Henrique. Henrique havia morado naquela mesma casa muitos anos antes de Augusto, e todos ali lembravam dele. Henrique era conhecido por ser uma pessoa tranquila, educada, sempre conversava com os vizinhos. Mas ele havia morrido. Isso já fazia quase 5 anos. O velório aconteceu na própria cidade. Muita gente da rua esteve presente. Não havia dúvida nenhuma sobre isso. Henrique estava morto. Mesmo assim, ali estava outra carta, com o nome dele como remetente. O carteiro começou a achar aquilo estranho, mas decidiu não comentar nada. Talvez Augusto soubesse do que se tratava. Talvez fosse algo antigo. Talvez fosse alguma carta programada. Coisas assim acontecem. Mas então veio a terceira carta, e a quarta, e a quinta. Sempre iguais. Envelope simples, mesmo tipo de letra, mesmo remetente. Henrique. Depois de algumas semanas, o carteiro já estava genuinamente incomodado. E um dia ele decidiu perguntar. Quando Augusto saiu de casa para pegar a correspondência, o carteiro falou: "Desculpa perguntar, mas essas cartas, você conhece o remetente?" Augusto olhou para o envelope. Por alguns segundos ele ficou em silêncio e respondeu apenas: "Conheço." O carteiro perguntou: "Ele ainda mora na cidade?" Augusto respondeu: "Não exatamente." Depois disso, ele entrou em casa e fechou a porta, sem explicar mais nada. Aquilo só deixou tudo mais estranho, porque a verdade é que ninguém naquela rua sabia exatamente qual era a relação entre Augusto e Henrique. Alguns vizinhos começaram a lembrar de pequenas coisas, coisas que antes pareciam insignificantes. Por exemplo, Augusto havia se mudado para aquela casa pouco tempo depois da morte de Henrique. Na época disseram que a casa estava à venda. Ele comprou rapidamente, quase sem negociação, e desde então vivia ali. Mas ninguém sabia se os dois haviam se conhecido, ou se tinham algum tipo de ligação. As cartas continuaram chegando, sem parar, uma por semana, sempre no mesmo dia, sempre com o mesmo remetente. E então um detalhe chamou ainda mais a atenção. Um vizinho chamado Marcos começou a perceber algo curioso. Toda vez que uma carta chegava, Augusto parecia ficar inquieto. Ele pegava o envelope rapidamente, entrava em casa e fechava todas as janelas, como se não quisesse ser visto. E havia mais uma coisa. Em algumas noites, luzes ficavam acesas até muito tarde, muito mais tarde do que o normal, como se ele estivesse acordado, esperando alguma coisa. Até que um dia aconteceu algo que mudou tudo. Uma carta foi entregue por engano.
O carteiro colocou na caixa do vizinho ao lado, e esse vizinho acabou vendo o envelope antes de devolver. Ele não abriu, mas viu o remetente, Henrique. E naquele momento, um arrepio passou por ele, porque ele tinha certeza absoluta de uma coisa. Henrique havia sido enterrado. Ele mesmo esteve no cemitério. Mesmo assim, alguém estava enviando cartas em seu nome. Quando ele devolveu a carta para Augusto, perguntou: "Quem está mandando isso?" Augusto ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu apenas: "Eu também queria saber." Mas o que realmente assustou foi o que ele falou depois, porque a letra dentro das cartas é exatamente igual à de dele. A partir daquele dia, a rua inteira começou a olhar aquela casa de forma diferente, e as perguntas começaram a surgir. Quem estava enviando as cartas? Por quê? E como alguém poderia imitar perfeitamente a escrita de uma pessoa morta? Mas a parte mais perturbadora ainda estava por vir, porque semanas depois, Augusto começou a dizer que as cartas não eram apenas cartas. Segundo ele, eram respostas. Respostas para perguntas que ele nunca contou a ninguém. E foi aí que as pessoas começaram a perceber que aquela história poderia ser muito mais estranha do que qualquer um imaginava.